torcedor São Paulino, beleza? Tudo bem com você? Rafa Barba, chegando aqui mais uma vez para a gente trocar uma ideia sobre o jogo do São Paulo aí contra o Ceará. São Paulo 1-0 contra o Ceará, vitória magra, né, do São Paulo. O São Paulo poderia ter saído com uma vitória um pouco melhor se o Caleri tivesse convertido o pênalti, né? Bateu mal o Caleri, desperdiçou a oportunidade do São Paulo sair com uma vantagem melhor, né, com um placar de 2-0 pro segundo jogo lá no Castelão, que vai ser um jogo duríssimo, vai ser um jogo muito difícil pro São Paulo lá, né? O Ceará tem bom aproveitamento jogando em casa, a torcida do Ceará é uma torcida que é fanática, que vai lotar o Castelão, ou seja, vai ser um ambiente realmente hostil para o São Paulo, a segunda partida lá, e a vitória de 1-0, apesar de nos dar uma vantagem, mesmo assim eu considero que vai ser uma partida muito preocupante. O São Paulo vai ter que jogar muito bem, vai ter que correr muito, vai ter que competir demais com o Ceará lá para sair classificado para as semifinais da Copa Bridgestone Sul-Americana, tá? Falando agora um pouquinho da partida, questão tática e como os jogadores se portaram. Eu achei o primeiro tempo do São Paulo muito fraco. Achei que foi um dos primeiros tempos, assim, coloco entre os 5, 6 primeiros tempos piores que o São Paulo fez na temporada. O São Paulo não se encontrou no jogo no primeiro tempo, jogou mal, tirando ali os 10 primeiros minutos que houve uma pressão inicial do São Paulo, mas eu entendo que o primeiro tempo do São Paulo foi bem ruim, bem abaixo de outros jogos que o São Paulo tem feito, e considero assim que o São Paulo precisa repensar aí algumas estratégias de jogo, repensar a questão anímica, porque realmente o São Paulo fez um primeiro tempo muito abaixo, se você analisar que é um jogo de quartas de final, é um jogo de mata-mata, é um jogo de decisão no Morumbi, com 52 mil pessoas assistindo a partida e incentivando o clube desde o início. Galera, vocês não reparem aí as latidas aqui do Josefino aqui, que é o cachorro do meu vizinho, mas não tem jeito, esse horário o bichinho fica louco e late mesmo. Mas tirando essas pequenas interrupções do Josefino aí, vamos seguir aqui com a análise da partida. Entendo que no segundo tempo o São Paulo melhorou, né? O Rogério voltou com o mesmo esquema de 3 zagueiros e tal. Achei que na questão anímica o time voltou mais aceso, fez 15 primeiros minutos ali muito bem no segundo tempo. Teve oportunidade de abrir o placar, né? O Ceará estava um pouco mais atordoado ali no segundo tempo, mas o São Paulo aos poucos foi baixando o ritmo mais uma vez, né? E acabou não conseguindo abrir o placar ali nos 15 primeiros minutos da partida. Acho que o gol do Nicão, depois que o Rogério fez as substituições, ou seja, o Rogério está com uma estrela muito grande, tem feito boas substituições nos últimos jogos, e a saída do Luciano e a entrada do Nicão foi fundamental, porque o Nicão fez o gol da vitória, né? Fez ali uma boa jogada, diga-se de passagem, do Igor Vinícius, tá? Que tem evoluído como jogador. O Igor Vinícius tem melhorado como jogador ali na lateral, e fez uma boa jogada, um bom passe ali pro Nicão, que dominou, virou, deu um tapinha pro lado e mandou um míssel, uma pancada pro gol, e o goleiro do Ceará não pôde fazer nada. Foi um belo chute do Nicão, um belo gol do São Paulo, abrindo ali o placar do jogo. Mas eu entendo que alguns jogadores foram mal. Rodrigo Nestor não estava numa noite legal, o Igor Gomes não estava numa noite legal, o Wellington é raçudo, tudo, mas o Reinaldo faz falta, essa que é a verdade. O Reinaldo faz falta, principalmente nesse tipo de jogo, que o time está muito fechado, porque o Reinaldo ele tem uma boa chegada na frente, é um jogador inteligente, tem bons cruzamentos, então o Reinaldo faz falta, inclusive também na questão anímica, porque o Reinaldo ele fala bastante no jogo, ele é um líder dentro de campo, então acho que o Reinaldo fez falta no jogo, vem fazendo falta
para o São Paulo e fez falta também nessa partida contra o Ceará. O Caleri teve a oportunidade, como eu falei no começo do vídeo, de ampliar para 2-0, né? Um pênalti que eu confesso para vocês, um pênalti polêmico. Eu, se fosse árbitro, não daria esse pênalti, não daria o pênalti. Por quê? Porque eu entendo que o jogador do Ceará fez um lance de jogo. Ele sobe, né? E o Caleri vem por trás tentando antecipar e se choca com o braço do jogador do Ceará. Eu entendo a ponderação que foi feita durante a transmissão pelo comentarista de que o jogador do Botafogo, o Vitor Luiz, se eu não me engano, ele assume o risco quando ele sobe com os braços abertos. Mas eu entendo que não foi lance para a marcação de um penal. Eu entendo que ali foi um lance de jogo e foi um lance que acontece, esse tipo de trombada na partida, e eu, se fosse árbitro, não teria dado o pênalti. Enfim, o árbitro revisou o VAR, deu o pênalti. O Caleri foi lá, poderia ter feito o segundo gol, mas bateu muito mal. Não bateu nem no canto e nem no meio, bateu ali naquela zona que, se o goleiro acerta o canto, ele pega. E o goleiro do Ceará acertou o canto, fez uma boa defesa. No rebote ele também fez uma outra boa defesa, e o São Paulo deixou escapar a chance do 2-0. Depois eu achei que o time caiu, né, na questão anímica. Achei que o time baixou um pouco a moral, e o Ceará cresceu um pouco na partida, teve oportunidades ali também de empatar, mas não conseguiu empatar. Fez um jogo também muito burocrático, muito na defensiva, e eu entendo que o jogo de volta lá no Castelão vai ser muito complicado, mas ir com essa vantagem de 1-0 faz toda a diferença. Por quê? Porque o Ceará vai ter que sair para o jogo. O Ceará vai ter que sair para o jogo, e o São Paulo precisa encontrar uma estratégia adequada para essa partida. Eu acho que o Rogério talvez deva poupar jogadores contra o Flamengo no final de semana, para segurar alguns jogadores que jogaram essa partida, para chegar inteiros para jogar o segundo jogo lá no Castelão, porque o jogo vai ser muito duro, vai ser muito intenso, vai ser um jogo de muita pegada, de muita marcação, um jogo muito físico, porque o time do Ceará é muito forte, né? Então o São Paulo vai precisar de estar com os jogadores todos inteiros para enfrentar bem essa partida, para a gente sair classificado de lá. Eu acho que o São Paulo tem toda a condição de não ser derrotado lá. Acho que se o São Paulo conseguir arrancar um empate lá no Castelão para sair classificado, eu acho que está de bom tamanho, né? De preferência um 0-0 ali, sem gols, né? E eu acho que o São Paulo tem condição sim de sair classificado. Todavia, no entanto, portanto, vai ter que correr muito, se dedicar demais, competir muito, todas as bolas, para poder sair classificado e não ser ali surpreendido pelo Ceará no Castelão. É isso, galera. Acho que não tem muito o que falar dessa partida. Acho que o São Paulo deixou escapar a oportunidade de sair com uma vantagem maior. Uma coisa que eu fico puto é perder pênalti, cara. Porque assim, o gol é muito grande, mano. Pênalti você não perde. Quando você tem a oportunidade de fazer um gol de pênalti, você tem que fazer. O gol é muito grande. Eu já falei isso aqui no canal. A probabilidade do goleiro defender é pequena, porque ele precisa acertar o canto, ele precisa que o batedor bata mal. Ou seja, o jogador profissional do nível do Caleri não pode perder pênalti, principalmente em jogos decisivos de mata-mata, como o jogo de hoje. Porque uma vantagem de 2-0 para o São Paulo no jogo de volta seria muito difícil do Ceará reverter. 1-0, o Ceará está na disputa, né? E como o próprio jogador do Ceará falou na entrevista, ele disse que a defesa do pênalti colocou o Ceará novamente na disputa, deixou o Ceará na disputa, e ele quer, né, que no final ele comemore dizendo que o pênalti defendido pelo goleiro do Ceará, o João Ricardo, se eu não me engano,
foi responsável pela classificação do Ceará. Ou seja, tomara que ele esteja errado e que o São Paulo consiga assim impor a sua força, impor a sua camisa e sair classificado do Castelão. Mas, como eu já disse e repito, pênalti não se perde. O Caleri tinha que ter feito o gol e é por isso que o Reinaldo está fazendo muita falta, porque o Reinaldo ali para bater o pênalti com certeza seria caixa. O Reinaldo tem um aproveitamento muito bom e dificilmente perde pênaltis. Então, o Reinaldo mais uma vez aí fazendo falta na hora de definir os pênaltis, né? É isso, galera. Barba Tricolor aqui na área, mais um vídeo pós-jogo para vocês. Vamos aguardar a partida contra o Flamengo agora no sabadão e depois a partida de volta contra o Ceará. Eu volto aqui com notícias, volto aqui com novas análises para vocês. Vamos conversando, se inscreve, deixa um like, compartilha e vamos fazer o Barba Tricolor continuar crescendo. Agradeço todo mundo que está se inscrevendo aqui. E é isso. Aqui é Vamos São Paulo, todos juntos para as próximas partidas. É nóis, um abraço para todo mundo, valeu!